que eu peguei essa Se eu fase. pudesse voltar atrás, eu mudaria? Com a cabeça que eu tenho hoje, porque é fácil falar com a cabeça que eu tenho Sim, hoje. óbvio. E também com as Eu não moraria longe. Você tem ideia? Essa história de morar longe é tão sério. Sim, isso Primeiro é eu morei real. longe porque eu não tinha alternativa, que era na periferia. Tudo bem. Só que é o seguinte, cara. Rapidinho eu fiquei rico. Eu fiz o primeiro milhão em 1995. Quando Eu um tinha- milhão valia muita coisa. Quando o né? milhão era de dólar. Ainda valia milhão, né? É verdade, era de dólar. Era de dólar. É. Naquela Milhão de época era reais, um era milhão, $1. era 1 para 1. E eu tinha Caraca. 23 anos. Ou seja, eu fiz a travessia da pobreza para o primeiro milhão assim, muito rápido. Aí tu fala, bom, aí tu chegou no primeiro milhão, aí você organizou a tua vida. Não, eu fui morar na Barra da Tijuca e trabalhava no centro do Rio de Janeiro. Ainda gastavam 2 Eu horas gastava pra 2 chegar. horas para chegar. Aham. Porque eu pensava, antes eu ia na Avenida Brasil, no ônibus lotado. Agora eu vou dirigindo um carro importado, Vendo o Vendo o mar. litoral do Rio. vindo do litoral. E para mim isso foi uma decisão errada, na minha opinião, que eu tomei. Eu deveria ter morado em Botafogo, se eu trabalhava no centro. Em Botafogo eu pegava o metrô rapidinho, em 5 minutos estava no trabalho. E é bonito também. E é bonito. E eu iria ganhar 4 horas do meu dia. O que eu faria nessas 4 horas do meu dia? Eu me exercitaria, etc. E tal. Então, você percebe que, agora, naquele momento, com 23 anos de idade, um novo rico no Rio de Janeiro, eu fui morar no lugar dos emergentes, onde moram os emergentes do Rio, na Barra da Tijuca. Então, na minha opinião, é uma decisão que não me levou. Agora, eu não tinha na cabeça a prioridade de cuidar da minha saúde. Se eu tivesse, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu teria mudado e feito isso daí. É que você Aí tinha eu já 23 anos também. Tinha né? 23 anos, é. Morar perto do trabalho. Morar então perto seria do isso. trabalho tem muito valor. Tem muito valor. Morar Muito valor. perto do trabalho tem muito valor. Assim, só também para não parecer que eu sou maluco contra a saúde, né? Assim, uma parte grande também de eu não ter cuidado da minha saúde também foi o desconhecimento. Foi. Porque eu acho que tem a imagino. saúde da performance, que é, não, agora eu vou malhar e etc. E é aquela saúde que é você, às vezes, fazer umas boas escolhas. Você trocar, às vezes, uma comida por outra, sabe? Você não precisa se arregaçar também para isso. Eu teria... Por isso que eu falei. Deixa eu. Peraí. Peraí também, né? Peraí. Não, é que o Flávio falou, né? Talvez com a cabeça de hoje lá eu teria tomado decisões diferentes, né? Mas só o que eu quero defender aqui é que não é isso que me fez Que te né, trouxe chegar até ou aqui, não. tá tudo certo. Aham. E vale dizer também o seguinte, eu sacrifiquei tudo na minha vida por 7 anos. Uhum. Tudo. Então, relacionamentos, amizades, investir tempo em pessoas, curtição, sei lá, baladas, festas. Eu sacrifiquei tudo. O único foco foi o trabalho. Só que eu não me arrependo por nada, porque foram 7 anos sacrificando tudo. E hoje, e acho que talvez tenha sido tão intenso o que eu fiz, que hoje eu tenho um resultado também na mesma proporção, e que eu não me arrependo, porque foram 7 anos de intensidade, só que hoje eu posso fazer pro resto da minha vida tudo que eu quiser. Tudo que eu quiser. A hora que eu quiser, como eu quiser. E talvez outras pessoas não e talvez nunca. Porque a hora que você investe quando você está começando vale muito mais que a hora que você investe hoje. Né? 1 hora de trabalho quando você está com 20 anos vale mais de 1000 horas de trabalho quando você está com 50, 60 anos. É muito louco isso. É melhor trabalhar um dia hoje ou 1000 dias no futuro? Poxa, acho que 1000 dias, um dia hoje, entendeu? E por causa dos juros compostos do tempo. Então, foi uma decisão para mim, muito acertada. Por que eu anotei meus hábitos aqui? Porque eles não têm nada demais. Uhum. Eles não têm nada demais. E eu queria falar eles por causa disso. Eles não têm nada demais, porque são simples. E isso daqui enriqueceu alguém. Com foco extremo em trabalhar e ganhar dinheiro. É por isso que eu separei eles aqui. São muito simples, vou falar rápido, tá? Então assim, ó, perguntar muito. Cara, eu era o cara mais perguntador, só que eu fazia perguntas idiotas para as pessoas, perguntas óbvias. Sabe aquelas perguntas que você pergunta e o pessoal se cutuca, assim? E fica tirando, nossa, olha que idiota, que burro. Eu era esse cara. Só que a maioria das pessoas não tinham coragem de perguntar coisas que às vezes eram óbvias, mas ficavam com medo de serem julgadas. Eu perguntava toda hora tudo, toda hora. E as perguntas e as respostas nem sempre são óbvias. Nem né? sempre. Cara, acordar cedo, eu acordava muito, muito cedo e eu dormia muito, muito tarde. Eu não tinha qualidade de sono. Cara, eu dormia muito pouco toda noite. de sono por dia você dormia? Ah, cara, talvez 5 horas. Eu dormia por aí também. Talvez umas 5 Eu dormia, horas. acho que talvez um pouquinho menos por causa, acho que entre 4 e 5 horas também. É difícil no longo prazo. Eu lembro de duro. dias que eu chorava, que eu falava assim, cara, eu não tenho, nunca vou conseguir acabar com isso e tal. Eu tinha uma raiva, um ódio, porque eu tava no estacionamento do Outback chorando, eu falava, caraca, final de semana, amanhã é feriado, tem que trabalhar de novo, não tem um dia de descanso. Eu chorava, cara. Mas que bom que isso aconteceu, porque hoje eu não preciso mais fazer isso. Então era isso, eu acordava muito cedo, dormia muito tarde, eu pedia muito conselho pra todo mundo, toda hora. Cara, Isso é bom.
Pô, eu fui atrás do Flávio quando eu tava começando lá, eu li os livros do Flávio, quando eu conseguia acesso eu fazia perguntas, ouvia conselhos, isso aqui mudou muito a minha vida. Eu pedia desculpa muito fácil para todo mundo, eu investia sempre, nem que fosse R$1. E outra, eu era muito cabeça dura, cara. Esse foi um hábito meu que me ajudou a enriquecer, ser cabeça dura. Você não acha que tem alguma coisa a ver, Flávio, com ser cabeça dura no sentido de, cara, o fato de ser tão difícil de alguma obstinação, forma... talvez, Mas não? define cabeça dura. Não, Porque, cabeça assim, dura eu boto um negócio na é cabeça... porque é obcecado. é É isso. obcecado. É porque o cabeça dura é quando você vê que aquele caminho é ruim, aí você insiste nele. Isso é o cabeça dura. Acho que se você mudava fácil de O direção... obcecado é o que tem obce- um objetivo. objetivo de e chegar aí lá. Ele muda quantas vezes. Ele vai Você, dando um jeito. mesmo que alguém te dissesse que é errado, você continuava ou você mudava de direção para atingir o que você queria? Cara, se alguém me disser que é errado... E te provasse? Não, se me provasse, eu mudava. Então você era cabeça dura, você era obcecado. É obcecado, então. É muito obcecado. Cara, as pessoas vinham e falam, não, para com isso, tá louco, não dá certo, para de fazer isso. Eu falo, nem a pau, pá, cabeça dura. É. O tempo, a não ser que fosse tipo, você me dando um conselho, é diferente. Então você né? era obcecado. Era obcecado. Cara, eu sempre fui o primeiro a chegar no escritório, em todos os lugares que eu trabalhei. Todos. Hoje isso mudou um pouco. Mas Você era todos os lugares. Você era disciplinado na tua... Todos. Nos Eu horários. chegava e se alguém chegava mais cedo que eu, no outro dia eu chegava mais cedo, porque eu era muito competitivo, cara. Entendi. Eu era um cara, eu olhava pro lado, eu precisava sentir que eu estava trabalhando mais que todo mundo e arregaçando mais que todo mundo. Eu só falava de negócios na minha vida com todo mundo. Só era o único assunto. Eu não tinha outro assunto na minha vida. Não importava mais nada no mundo, era só negócio. Era só isso. Qualquer pessoa, qualquer assunto, negócio. Se eu não estava nessa área de discussão, pô, parece que eu não tinha por que estar lá. Assim, foi uma área de foco na minha vida até eu conseguir chegar nesse resultado. Tá dentro do obcecado. E eu jogava muito videogame, cara. Nos poucos momentos que eu tinha, eu Você jogava também? muito videogame. Eu jogava videogame também. Sério mesmo? Também jogava muito videogame. O Bruno não Então, acho que tem jogava uma coisa a ver. videogame. Mas eu não jogo porque eu sou muito obcecado. É Se eu porque começar a o jogar, eu vou Bruno- ficar eu já contei isso 8 aqui. horas lá. O Entendeu? Bruno, Mas eu jogava ele MMO. não sabe parar. Não sei parar também. Eu só jogava MMO, que é jogo de O que que é competição. MMO? É Massive Multiplayer Aquela que Online não RPG. entendi É tipo só Ah, jogo de tipo um competição. RPG. E eu só jogava pra dominar os servidores. Então, eu tinha. Só que o que o Flávio falou, eu acho que eu tive todo esse problema. Assim, foi na força do ódio, eu precisava me provar. E acho que isso aqui foi meu combustível, entendeu? Foi o combustível do meu carro. E aí, depois de você chegar, se provar, você se E trata, a fica leve pizza? e fala, agora vamos tomar água. Antes de você Faltou continuar... a Pizza, pizza. McDonald's, esfirra. Mas, todo dia. mas antes de você continuar, Thiago, deixa eu só fazer um adendo numa coisa que você falou antes, e agora você repetiu. Não é no Brasil só, tá? Isso é no mundo todo. Eu fiz uma pesquisa, acho que foi ali por volta de 2015, mais ou menos. Eu estava muito curioso sobre essa taxa de mortalidade das empresas no Brasil serem de 80%. E é óbvio, né, que a gente sabe que no Brasil o juro é mais alto, a oferta de crédito é menor, a burocracia estatal é maior, existe essa questão política, ideológica, que é um câncer que a América Latina carrega e que não favorece o empreendedorismo e aí eu comecei a pensar, poxa, existem países mais liberais, países onde tem mais, o juro é menor, tem mais oferta de crédito, tem menos burocracia. Como é que deve se comportar a taxa de mortalidade nesses países? E no Brasil, 80% morrem De em empresas, menos de né? 10 anos. De empresas morrem em menos de 10 anos. E aí eu tive muita dificuldade de achar as fontes, mas eu consegui achar algumas fontes para achar a taxa de mortalidade dessas empresas em 10 anos nos Estados Unidos e na Inglaterra. E me surpreendeu. Estados Unidos são 78%, e Inglaterra 76%. Ou seja, é na margem de erro, praticamente. Então é a mesma coisa. Mas, ou seja, eu concluí o quê? Que mesmo com condições macroeconômicas favoráveis, oferta de crédito, menos burocracia, um país mais liberal, mais pró-empreendedor, 76%, 78% morrem. A conclusão que eu cheguei, na minha inferência aqui, não é nenhum método científico, a minha conclusão é que empreender é difícil em qualquer lugar do mundo. Se for muito fácil, mais gente vai fazer, a competição vai matar muita E gente. vai valer menos, não é? O prêmio é grande porque não é fácil. E outra coisa também que eu concluí. Hoje, você nos Estados Unidos, você não empreende, mas você tem um empregozinho ali. E esse empregozinho, mais o empregozinho da sua esposa, somadas, o cara tem uma casa, tem um carro e viaja. Sim. Na Inglaterra também, porque ele tem crédito. Ou seja, o medo de perder crédito desincentiva o empreendedorismo. Porque esse cara
trabalhando. Quando eu falo empregozinho, eu estou falando assim: se um casal que trabalha no McDonald's, como atendente de McDonald's, ele consegue ter uma casa nos Estados Unidos. Ele consegue ter um carro nos Estados Unidos. Ele consegue ter uma... Aqui, um casal que trabalha no McDonald's não vai ter carro, não vai ter casa. A dignidade é outra. Então, ou seja, a oferta de uma qualidade de vida maior para quem está na classe média é um desincentivo para quem empreende. Ou seja, tem os dois fatores dos dois lados, né? Então, empreender é difícil em tudo quanto é canto. Isso não é um problema exclusivo do Brasil. Fora do Brasil também. Acho que o cara, para empreender, ele tem que ser um cara meio fora da caixa.